Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos lá no nosso texto de hoje, Números capítulo 6. Vamos ler e vamos meditar nesse assunto, que na verdade traz para nós sobre o nazireado e sobre depois a bênção sacerdotal. Quem já ouviu falar em nazireado ou nazireu? Tá fácil, hein, Juninho? Vamos lá então, queridos. Números capítulo 6 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, terá que se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias da sua consagração, não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias da sua consagração, não passará navalha sobre a sua cabeça. Será santo até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Senhor. Depois deixará crescer o cabelo. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver, nem de seu pai, a mãe, o irmão ou uma irmã morrerem, não se contaminará, porque traz sobre si o nazireado do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém subitamente morrer junto a ele, contaminando assim o cabelo que consagrou, no sétimo dia, o dia da sua purificação, rapará a cabeça. No oitavo dia, trará o sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu por causa do morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. É esta a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ali apresentará ao Senhor a sua oferta, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano como oferta pelo pecado, e um cordeiro sem defeito como oferta pacífica. Um cesto de bolos sem fermentos, de flor de farinha amassada com azeite, e pães finos untados com azeite, acompanhados da sua oferta de cereais e das libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois sacrificará o carneiro como oferta pacífica ao Senhor, com um cesto dos bolos sem fermentos, e oferecerá a oferta de cereais e a libação. Então o rapará o cabelo que consagrou à entrada da tenda da congregação, pegará o cabelo e o porá sobre o fogo que está debaixo da oferta pacífica. Depois o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro, um bolo sem fermento do cesto, um pão fino, e os porá nas mãos do nazireu, quando este já houver rapado o seu cabelo. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. São santos e pertencerão ao sacerdote, com o peito da oferta movida e com a espádua da oferta alçada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fez voto e da sua oferta para a sua consagração ao Senhor, além do que permitirem seus recursos. De acordo com o voto que fez, assim fará conforme a lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Quem leu em casa número 6? Opa, está aumentando, devagarinho nós vamos ter 100% aqui de leitura. Bem, eu não sei se vocês notaram, mas 2 assuntos que esse texto vai trazer para nós: o nazireado, e depois vai falar sobre a bênção sacerdotal, tá bom?
o nazireado, irmãos, é uma prática que a gente ainda vê nos dias de hoje, tá? Eu não sei se você já ouviu alguém que se dedicou a isso, ao nazireado, né? É muito complicado o voto de nazireu, porque na verdade, esse voto fica muito claro que é a pessoa que tem que fazer. Eu já vi pai fazer voto para o filho, mas não é bem isso que a Bíblia está explicando, né, para nós. Mas veja bem, eu queria que você notasse o seguinte, que Deus já havia pedido ao povo de Israel para ser santo, para ser separado. Deus já havia orientado o povo de Israel a ser separado de todas as nações. Levítico 19:2, então, é claro quando Deus fala assim: diga ao povo de Israel, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então veja que Deus já havia pedido isso, né, que eles fossem santos e santificado também. Deus havia santificado, ou seja, separado os homens levitas para o sacerdócio. Mas agora Deus abre o leque da consagração para todo o povo de Israel, incluindo as mulheres, através do nazireado. Ou seja, Deus pediu que o povo inteiro fosse santo, depois Deus santificou ou consagrou só os homens da tribo de Levi, e agora Deus dá a oportunidade de que até as mulheres fossem consagradas a Ele através do nazireado. Olha o que diz o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, terá que abster-se de vinho, depois não poderá cortar o seu cabelo e por aí vai. Mas eu queria que os irmãos notassem que aqui não está dizendo para que a gente fizesse um voto sobre alguém, é o homem que quisesse, tá bom? Vamos lá, vamos pensar. Se um de nós, homens aqui, resolvesse fazer um voto de nazireu, a gente teria que cumprir esses princípios que a Bíblia fala, que na verdade são 3 que estão colocados aqui. Não podia beber bebida forte, está tranquilo, né, irmãos? Porque crente, nos dias de hoje, não bebe bebida forte, não bebe vinho, essas coisas. Mas era só beber? O que diz mais aqui? Não, eu digo assim, na questão do vinho. Nada da uva, nem o suco da uva, nem a uva passa, nem nada da geleia, nada. Era abster-se de fato. Nós vamos fazer nesse ano de 2018, eu disse para vocês, vários jejuns ao longo do ano. Nós vamos fazer vários jejuns ao longo do ano de 2018. Jejum parcial. E depois nós vamos fechar no mês de outubro para concluir com 40 dias de jejum junto com a convenção, e concluir no dia 15 de novembro. Mas só que os irmãos vão ter que ficar muito atentos. No dia que a gente fizer jejum, por exemplo, nós vamos fazer jejum de ovo. Não é que você vai ficar sem comer ovo, você vai ter que ficar sem comer ovo e os derivados do ovo, é igual está aqui. Aqui está falando que o homem não podia beber vinho, nem bebida forte, nem vinagre de uva, nada que fosse da uva. Entendeu, irmão? Nem o vinagre, aqui na minha tradução ainda está essa palavra vinagre. Olha, terá que abster-se de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, na verdade era o da uva, nem o vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Então, eu tive vendo em um determinado lugar um jejum parcial muito fraco. O camarada não podia comer ovo, mas comia maionese. Você já viu a porcentagem de ovo que tem na maionese? Não podia comer ovo, mas comia sorvete. Se o pastor de chegar num domingo desses lá e falar: olha, irmãos, essa semana nós vamos jejuar de arroz, tá? Bem, na verdade eu queria até fazer sorvete. Presta atenção, irmãos. Se eu fizer isso o ano que vem, quantos aqui vão topar jejuar esse jejum que nós vamos fazer parcial, intermitente, de uma semana? Vou dizer 2 coisas para você. Espiritualmente você vai ver que você vai se elevar muito mais. Segundo, tem pesquisa dizendo que isso faz muito bem para a saúde. Isso é uma pesquisa recente. Se eu localizar, eu vou passar ela aqui no domingo para te animar. Se você não for pela fé, você vai pelo menos para o seu bem-estar físico. Saiu uma reportagem recente, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, o jejum intermitente, aquele onde você para de comer determinados alimentos, é excelente para a saúde, tá bom? Por exemplo, você vai parar de comer o arroz, mas você vai comer outra massa, não tem problema nenhum. Negócio que a gente mistura arroz com macarrão, com batata frita, massa e massa. Você não vai morrer se ficar sem comer um tipo,
Tá bom? Eu quero incentivar a igreja a fazer. Diga a gente falar, nós vamos fazer jejum de carne vermelha. Pronto, você sabe o que é carne vermelha, né? Não vai jogar um caldo lá para a carne ficar branca, não. Tá? Nós vamos jejuar de carne branca. Aí vai tudo quanto é carne branca, né? Então, querido, isso faz muito bem para a saúde. Esse tipo de jejum faz bem para a saúde e faz bem também para a nossa vida espiritual, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso, que não é o caso. Mas, na verdade, o jejum de Daniel foi um jejum muito específico e foi agradável a Deus. Daniel não jejuou de toda, ele não parou de alimentar. Ele parou de comer comida que era o quê? Quem lembra? As comidas agradáveis que os reis comiam. Eram as carnes, aquelas coisas, aquelas iguarias, aquelas coisas, aqueles pudins da vida. Entendeu, querido? Vocês vão notar aqui, lá no finalzinho eu coloco as lições do nazireu, do nazireado. E você vai ver que Deus não está mostrando para nós aqui alguns princípios que a gente larga de lado, a gente deixa de lado. E no caso a gente é muito prejudicado por isso, tá bom? Então presta atenção, Deus já havia pedido para o povo de Israel ser santo, havia separado só os homens da tribo de Levi para o sacerdócio. Agora ele abre o leque da consagração para todo o povo de Israel, incluindo as mulheres, através do nazireado. Ele diz: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu. Então isso aqui fica claro para você que o voto não era só para homem, apesar que a Bíblia vai mostrar que um homem especificamente na Bíblia era nazireu. Quem lembra de um homem na Bíblia que era nazireu? Sansão. Ele é um homem, um exemplo claro de um nazireu, de uma pessoa que foi dedicada ao nazireado. Tinha o seu cabelo grande, não podia cortar, né? E todos sabem como é que ele obtinha aquela força, Deus dava para ele força, né? Aí, num determinado momento, ele foi enganado por uma mulher, e na verdade houve ali a quebra de um voto de nazireado, e a desgraça ali é patente. Quando você faz um voto e você não cumpre, você está declarando uma desgraça enorme sobre sua vida. O fim de Sansão foi feio, porque ele quebrou um voto. Aí você vai falar, mas Dalila foi muito maldosa, ela armou para cima dele. Ué, e daí? Voto é voto. Você fez um voto, cumpra, né? É o que a Bíblia diz para nós. Mas vamos seguir ali, que você vai ver melhor. Então vamos lá. Ser nazireu, presta atenção. Ser nazireu significa, dentro do contexto bíblico, abster-se de bebida alcoólica e derivados da uva, versículo 3. Significa não cortar os cabelos, versículo 5. E também não se aproximar de cadáveres, nem mesmo dos pais. Tá? É isso que está dizendo, olha, verso 3. Terá que se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias da sua consagração, não comerá nenhum produto da videira, desde a semente até as cascas. Depois o versículo 5 vai dizer: todos os dias da sua consagração, não passará navalha sobre a sua cabeça. Será santo até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Senhor. Depois ele poderá deixar crescer o cabelo. E por fim, o versículo 6 para baixo vai dizer: durante o tempo da sua consagração, veja que lá está falando nazireu, voto de nazireu, e está deixando claro que é uma consagração ao Senhor. Quem aqui já ouviu dizer: eu estou em consagração? Geralmente quando você diz que está em consagração a Deus, você está dizendo que está de alguma forma separado para Deus. Não existe essa de consagração na qual você não se separa. Em todo o tempo da Bíblia que você disser, ou você olhar que tem alguém consagrado a Deus, ou consagrando-se a Deus, essa pessoa está se separando, deixando de fazer as coisas mais importantes da sua vida, para fazer aquelas que diz respeito a Deus, ao Senhor. Quando você consagra a sua vida, consagra a vida do teu filho a Deus, é isso que você está fazendo. Então aí diz, verso 6, durante todo o tempo da sua consagração, não se aproximará de nenhum cadáver, nem de seu pai, nem da mãe, nem do irmão, nem da irmã que morrerem, nem não se contaminará por nenhuma delas, porque traz sobre si, sobre a sua cabeça o nazireado.
8. Durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor, será consagrado ao Senhor, ele será dedicado totalmente ao Senhor. Um detalhe que o versículo 9 vai trazer para nós, irmãos, é o seguinte, que se por acaso o camarada que fez um voto de nazireu, está lá, sem tomar vinho, bebida ou derivados da uva, seu cabelo grande, normal, do jeito que Deus mandou, sem cortar, e se porventura morrer alguém perto dele, pronto, já se contaminou. Tá bom? Já se contaminou. Olha o que diz o versículo 9: se alguém subitamente morrer junto a ele, contaminando assim o cabelo que consagrou no 7º dia, o dia da sua purificação, rapará a cabeça. Ou seja, está lá o camarada já cabeludinho dentro do seu voto de nazireu. Aí ele dá um azar que morre alguém ali no ambiente onde ele está. A Bíblia fala que ele vai esperar chegar no 7º dia, no dia da sua purificação, então ele vai rapar a cabeça. Ou, em outras palavras, perdi todo o tempo do meu nazireado. Se você fizer um voto de nazireu de 5 anos, 5 anos você vai ficar sem beber as bebidas que o Senhor orientou, sem comer o que Ele falou, 5 anos sem cortar o seu cabelo, 5 anos fugindo de cadáver. Se por acaso no último ano, ou melhor, no último dia do seu nazireado, morrer alguém perto de você, você perdeu todos os 4 anos e 364 dias do seu voto. Você vai ter que recomeçar tudo outra vez. Veja bem o que diz. No 8º dia, então, trará o sacerdote 2 rolinhas. Esse é o procedimento, tá? Caso isso acontecesse, de morrer um cadáver perto dele, alguém morresse, mesmo acidentalmente, ele perderia todo o tempo já decorrido do voto. Então o versículo 10 diz que o procedimento seria: no 8º dia, trará o sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos, a entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu por causa do morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. E aí o versículo 12 termina assim: os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Viu que luta? Que luta terrível. Deu para entender, irmãos? Aí ele perdeu os dias do seu nazireado. Aí vai ter que recomeçar. E isso para nós tem muito significado na vida espiritual. Não é? Coloque-se no lugar de alguém que fez um voto lá de 3 anos, por exemplo. Vamos pular de 5 para 3. Você fez um voto de 3 anos. Você está fiel, vigiando. Nada que contém uva. Cabelo seu você não corta. E aí nem você foge de cadáver. Por azar, morre um cadáver no finalzinho. Aí você já sabe que não é só chegar e falar: tem que começar tudo amanhã. Não, você tem que esperar o 7º dia. Vai lá no dia da tua purificação, se apresenta ao sacerdote, leva a oferta que está dizendo. O sacerdote vai fazer todo aquele ritual contigo, consagrar os dias do teu nazireado. Ali você já até rapou a cabeça. Na verdade, você já até rapou a cabeça, estava lá embaixo, você já rapou a cabeça. É o que diz para nós o versículo 8. No 8º dia trará, o versículo 9, se alguém subitamente morrer junto a ele, contaminando assim o cabelo e consagrou, o versículo 9, no 7º dia, o dia da sua purificação, rapará a cabeça. Você vai ter que começar tudo outra vez. Rapou, zerou, vai nascer tudo, e você vai ter que recomeçar. Me explica, meu irmão e minha irmã querida, que lição você aprenderia com isso? Você consagrou a Deus fielmente 3 anos, no finalzinho você perdeu tudo, e aí a lei já manda, não é continuar e nem, Deus entende o meu voto, não foi por querer, porque o morto resolveu morrer perto de mim, Deus vai dar um jeitinho. Não, Deus é tão bom, eu sei que Ele vai entender. E aí você sabe que não tem isso com Deus, Deus não vai entender. Você sabia que essa história de que Deus vai entender, que Deus entende a intenção do coração, umas conversas assim, ela muitas vezes são conversa fiada, porque Deus não entende batatinha nenhuma e nem vai entender. A gente aqui cria esse negócio, não, mas Deus vai entender, não é?
Não, Deus sabe. Deus sabe da minha intenção, Ele sabe mesmo. É pecar, é desobedecer. Fala, o que diz lá? Hein? Me explica então. Verdade, né? O que você entenderia? Qual a lição você aprenderia desse negócio? 5 anos dedicando a um voto, e lá no finalzinho, deu errado e você sabe que tem que recomeçar. Qual a lição que você aprenderia? Hein? Rigidez? Com quem, na verdade? Sim, bom aprendizado. Rigidez comigo mesmo. Ser rígido. Vigilante. Paciente. Corajoso. Saber que você tem que voltar tudo outra vez. Persistente. Sabia que quando Deus colocou no meu coração para parar de trazer estudo bíblico na igreja, na quinta-feira, e trazer o estudo da Bíblia, eu fui ver que o que Deus na verdade espera de nós é tudo isso: paciência, rigidez, persistência, fé, esperança, comunhão todo dia com Ele. Porque seria muito fácil trazer um tema, nós vamos estudar, gente, santidade. Não, irmãos, agora o nosso tema vai ser família. Não, gente, vamos trazer louvor e adoração. Não, nós vamos trazer 10 passos como ser feliz. 10 passos como ser feliz no casamento. Seria muito bom trazer. Mas quando Deus tocou no coração e eu vi isso, essa tarefa árdua, difícil, Bíblia, capítulo por capítulo, tanto que eu nem falo mais estudo bíblico, eu falo estudo da Bíblia, porque não é estudo bíblico não, é estudo da Bíblia. Sabe, querido, é isso que eu queria dizer, que Deus espera de nós, na verdade, que Deus espera de nós, é que a gente tenha contato com Ele todos os dias, e não que tenha um contato intensivo de um dia só. Sabe aqueles congressos que a gente vai, aqueles retiros que a gente faz, que são bons, você passa 3 dias maravilhosos, e depois você passa 262 anos lá embaixo, sem Deus. 3 dias no congresso, ou no retiro, sei lá onde for, e 262 dias perdido, não agrada a Deus. Deus não gosta desses intensivos, Deus gosta desses extensivos, esse relacionamento extenso, dia a dia. Você lembra, o salmista orava de manhã, de tarde e de noite, à meia-noite ele glorificava a Deus. Hoje eu encontrei com um irmão que falou: pastor, durante essas últimas madrugadas, eu não tenho levantado nem para orar não, tenho levantado é para chorar. Ele quis dizer que deu uma parada na oração, tanta tristeza, estava chorando. Querido, Deus quer ter contato com você, e você ter contato com Ele de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia, né? De manhã você lembra das grandezas de Deus e da proteção dele durante a noite, e depois ao meio-dia você agradece pela metade do dia, e depois ao romper do dia você agradece pelo dia todo, e na expectativa que a noite seja excelente, e aí à meia-noite você acorda para ir lá no banheiro, fazer sei lá o que, você dá uma lembradinha que Deus existe. Ó Senhor, eu te glorifico, porque a seta noturna não me atingiu, em paz eu vou me deitar e vou dormir. E aí de manhã a mesma coisa. Deus espera de mim, de você, esse contato direto, contínuo, e não apenas aquele contato na hora do desespero. Na hora que o bicho pega, a gente faz campanha, depois que o bicho solta, a gente larga também a rédea. E querido, não é o que Deus quer. Hoje nós precisamos ter contato contínuo com Deus, apesar que não era o propósito falar sobre isso agora, dentro desse assunto, mas eu quero que você entenda que de fato, irmãos, o camarada perdeu os dias do nazireado dele, por causa de um incidente, que foi um morto ali. Fala que os dias antecedentes serão perdidos, porque o nazireu foi contaminado. Olha o versículo 12, não importa, eu dei o exemplo aí de 3 anos, para você ver, se você tiver lá ficado 2 anos e 364 dias, no último dia, se aconteceu um incidente desse, os dias antecedentes serão perdidos,
Porque o seu nazireado foi contaminado. E Deus vai querer que você recomeça tudo. Então, querido, quantas vezes Deus também tem cobrado de nós um recomeço, um reconhecimento de que não foi como nós votamos ou como Ele esperava. E a gente às vezes menospreza o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, olha, temos vivido a geração do micro-ondas. Já falei isso para vocês em 1996, quando eu vim para cá. Sabe? Estão vivendo a geração do micro-ondas, a geração dos enlatados, entendeu? A gente está vivendo uma vida muito superficial, tudo muito pronto. A gente está pensando que no reino espiritual é assim, e não é. Não é, querido. E tem que se plantar para colher. No reino espiritual é planta e colhe, entendeu? No reino espiritual é segue o que Deus manda e você vai ter resultados disso. E nem todo resultado vem instantâneo, querido. Na vida espiritual os resultados vêm em longo prazo. Poucos são os resultados no reino espiritual que vêm em curto prazo. Boa parte deles é médio prazo e longo prazo. Você planta para colher. E vamos combinar uma coisa: plantar é a pior fase de todo o processo. Porque você planta e não vê resultado. Você vai ver o resultado depois. Só que as pessoas estão na geração do micro-ondas, a geração do enlatado, aquele que compra tudo pré-cozido, pré-feito, pré-pronto, joga lá, 2 minutos está pronto, e você come aquilo, mas só que no reino espiritual isso não funciona. Eu não gosto dos livros 10 passos para você conseguir isso, porque eu já disse para vocês que eu não gosto de 10 passos. 10 passos é o que o camarada escreveu, mas ele não escreveu os 30 passos que ele quebrou a cara. Ele tinha que escrever todos os passos para uma vida conjugal feliz. Você quebra a cara demais. Mas só que o camarada só põe os 10 que deu certo. Os 30 que deu errado ele não põe, né? Então assim, eu trago para você, dentro desse ensino, esses princípios para a gente notar o que significava ser um nazireu a princípio, tá? Ao fim do voto, verso 13 ao verso 20 vai falar, havia também um procedimento a ser obedecido, tá? Diz o verso 13 o seguinte, ou seja, no verso 12, mostrou o camarada que porventura se contaminou no final do seu nazireado, tá? Agora aqui vai mostrar no fim do nazireado. Esta é a lei do nazireu, aquela pessoa que cumpriu esses passos do versículo 1 até o versículo 7, e deu tudo certinho. Aí, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, olha bem, o camarada não podia chegar lá e fazer assim: hoje é quanto? 20 quanto hoje? 21? 20, hoje é 20 ou 21? É 20? Nossa Deus, né? 21? Então tá, hoje 21 de dezembro terminou meu voto nazireado. Não é só eu pegar e comprar 1 litro de vinho lá no boteco, chapar, porque terminou, agora pode. Não é só comprar todas as uvas e comer. Não é só comprar o suco da uva e comer, e largar o cabelo crescer, e tal, não. Aqui do versículo 13 até o versículo 20 vai mostrar para nós o que tinha acontecido. Olha bem, acabamos de dizer que durante o voto se tinha que observar coisas que se comia, que se bebia, o cabelo, e não se contaminar com mortos. Era o princípio básico do nazireado. Se por acaso no finalzinho você pisasse na bola e errasse, você perdia tudo, mas não podia também só recomeçar. Tinha que ir no sacerdote, ir na igreja, se apresentar lá, a oferta, passar por um ritual e recomeçar o seu nazireado. Caso tudo dê certo, agora vai dizer para nós assim: quando se cumpriu os dias do nazireado, deu tudo certinho, o camarada não podia simplesmente partir para a festa, não. O versículo 13 diz que tinha um procedimento. Ele deveria ser trazido até na porta da tenda. Olha bem, irmão, você está doido para cortar o cabelo, já tem 5 anos que você não corta. Doido para chapar um vinhozinho, porque tem 5 anos que você não chapava, e lá na época podia. Doido para comer um bolinho de uva, mas não podia. Doido querendo comer um salpicão com uva passa, e não podia, porque estava a uva no meio, né? Doido para visitar um funeral, mas não podia, porque se contaminaria com o morto. Aqui diz que ainda você tinha que ter paciência para ir na igreja e dizer: Senhor sacerdote, paz do Senhor, eu estou aqui porque meu nazireado terminou hoje. Ah, é? Então tá bom. Olha bem, irmão, você é desesperado para cortar aquela juba sua, porque hoje você ainda vai no salão da esquina
e manda dar uma espichada naquilo, né? Imagina aquela época que não tinha a tecnologia de hoje, você estava horrível, cabelo grande, lá arrastando no chão, e você não podia, você tinha que ir para a igreja primeiro. Olha, querido, você tinha que ir para a igreja primeiro. Presta atenção na lição. Você tinha que ir primeiro na igreja, prestar um culto a Deus. Fazer a vontade de Deus e dizer: Deus, está aqui, terminou meus nazireados hoje. O que você diria disso? Doido para comer, doido para cortar o cabelo? Tem que ir na igreja. Bem, só para você pensar. E diz o procedimento qual seria, verso 14. Ali na porta da tenda, ele teria que apresentar um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pelo pecado, um cesto de bolo sem fermento de flor de farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite, acompanhados de uma oferta de cereais e das libações. Está vendo, querido? Ele tinha que levar um punhado de coisa na presença de Deus, do sacerdote. 16, o sacerdote os trará perante o Senhor, sacrificará a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois ele sacrificará o carneiro como oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos bolos sem fermento, e oferecerá a oferta de cereais e libação. Verso 18, segundo procedimento. Até agora ele tinha que se apresentar na tenda da congregação com todas essas ofertas. 18, então o nazireu, aí sim, ele vai rapar a juba de leão, que já tinha 5 anos que ele não passava a tesoura nem a navalha. Verso 18, ele vai rapar o cabelo que consagrou, na entrada da tenda da congregação, pegará o cabelo e o porá sobre o fogo que está debaixo da oferta pacífica. Terceiro procedimento, verso 19, depois o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro, um bolo sem fermento, do cesto, um pão, e os porá na mão do careca, do nazireu que agora está sem cabelo. Ele estava lá, o camarada pegaria isso que está no versículo 19, o ombro cozido do carneiro, um bolo sem fermento, um cesto, do cesto, um pão, e os colocaria na mão do camarada que ficou 5 anos sem cortar o cabelo, sem comer certas coisas, sem beber. Ali naquele culto, aquele sol escaldante, ele se apresentaria diante do Senhor, está vendo? Esse é o procedimento que ele deveria fazer: apresentar-se à porta da tenda com aquelas ofertas, deveria raspar a sua cabeça, e depois ele deveria segurar parte das ofertas que seriam movidas. Mais uma vez eu te chamo a atenção para a dedicação a Deus com paciência, sem pressa, pensando que a vida vai demorar a terminar, então tem todo o tempo para esperar a hora certa de cortar o cabelo, a hora certa de deixar o cabelo crescer, a hora certa de partir, de ficar, enfim, tempo, tempo, tempo e tempo e tempo. Deram conta disso? Está vendo, querido? Esse era o fim do nazireado. O início era cheio de um procedimento. O processo todo, o tempo todo do nazireado era de dedicação ao Senhor, e o final também deveria ser de dedicação ao Senhor, tá? Aí eu parto para pensar com você em algumas lições do nazireado para a nossa vida. O voto de nazireado ou de nazireu nos ensina o quanto nós temos que nos separar dos prazeres da vida, que é o vinho. O simbolismo do vinho ali seria as coisas boas, agradáveis, os prazeres que você porventura gosta. Quantas coisas boas, meu irmão, e você gosta de fazer? Deus espera que você deixe de lado essas coisas. Isso é entrega a Deus. Costumamos dizer que nos entregamos a Deus, não costumamos? Ah, eu aceitei Jesus e tal ano eu me entreguei ao Senhor. Mas será que você se entregou mesmo? Você já deixou de comer, de beber, de divertir, de passear? Você já deixou de fazer essas coisas por Deus, não por obrigação, por Deus, voluntariamente? Você fez um voto de deixar tudo isso? Essa é a lição do vinho. Eu coloquei entre parênteses ali, viu, irmãos, mas eu não especifiquei, é para não tomar muito espaço e essa letra ficar grande. Eu gosto de usar a letra tamanho 47 para cima.
nunca menos. Então aqui está uma letra maior. Mas os prazeres aqui não é especificamente de beber o vinho. Eu quero dizer que o vinho que o nazireu não podia tomar, e nem os derivados da uva que ele não podia, ele deveria abster-se, não poderia comer, ensina para nós o quanto nós devemos nos separar dos prazeres, das coisas agradáveis, das coisas boas. Depois, o cabelo longo nos ensina sobre a vergonha e a desgraça do pecado, porque se você for notar em 1 Coríntios capítulo 11, vai falar lá sobre o cabelo grande da mulher, e vai deixar bem claro que o cabelo grande para o homem é desonra e desonroso, então é feio, é ruim. Ah, pastor, mas Deus não está nem aí para o meu cabelo. Isso é que você pensa. Isso é que você sempre pensou. Ah, eu gosto de fazer aqueles penteados, aqueles da moda. Você acha que Deus não está nem? Você que pensa. Dá uma lidinha lá em 1 Coríntios 11. Espero que eu não tenha errado isso, porque hoje foi uma luta escrever esse estudo lá, porque o meu computador não estava funcionando, e eu pedi um computador emprestado, e depois eu acabei usando o outro. Uma luta. 11:14. Isso mesmo. 11:14, o capítulo 11 vai falar do uso do véu na igreja de Corinto, vai falar do cabelo longo da mulher, e aí o versículo 13 e 14 diz assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? 14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Está vendo que coisa? Então está dizendo aí que o cabelo comprido é o quê? Para o homem. Então, quando eu olhei o voto do nazireu, eu quis descobrir o que tinha ali de consagração, o que tinha de entrega, o que tinha que agradava a Deus. Agradava a Deus você abster-se dos prazeres da vida por um bom tempo, e agradava a Deus também você assumir um papel que para a sociedade era vergonhoso, e para nós, na verdade, representa desgraça com relação ao pecado. Você sabia? O pecado é vergonhoso. Amém, irmãos? O pecado é desonroso. Então imagine você fazer algo que a sociedade ia olhar e falar: aquilo é vergonhoso. Querido, o que te lembra? O que isso te mostra? Por como nós poderíamos aplicar isso para o Novo Testamento, para os dias de hoje, para a sua vida? Sabia? Por exemplo, a maioria de nós é levado a viver de acordo com a moda. Se surge uma moda, a maioria quer andar igual. Surge uma moda de uma pulseira, todo mundo quer, homem, mulher, não importa. Surge a moda de usar uns negócios de couro no pulso, a gente quer usar. Surge a moda de usar corrente, nós queremos usar. Surge a moda disso aqui, a maioria de nós vive, irmãos, dentro daquilo que é moda. E o cabelo longo não era moda, era vergonha. Se te olhar de longe, eles iam falar: aquilo ali é desonroso, aquilo ali é feio, aquilo ali não é moda não. O camarada estava fora da moda. Eu quero que você entenda o que na palavra está querendo dizer. Se você não aplicar isso para os dias de hoje, você vai viver fazendo aquilo que todo mundo faz, desagradando a Deus. Sabe qual é a moda do crente? A moda do crente é a moda da Bíblia. A moda do crente é andar fora da moda, sabia? A moda do crente é andar fora da moda. Então eu quero que você preste atenção. E depois, quando vai falar sobre o não se aproximar de cadáver, vai falar para nós, nos ensinar sobre a separação daquilo que é imundo, daquilo que é pecaminoso. Irmão, o cadáver ali, para nós representa a imundícia, aquilo que fede, cheira mal, aquilo que é ruim. Então você pode colocar aqui, entre parênteses, no lugar do vinho, todos os prazeres da vida que você sabe que Deus se agrada se você pular fora. O cabelo longo é sobre a vergonha e a desgraça que o pecado causa em nós. A gente saber que nós temos que nos manter longe daquilo que envergonha o Senhor. E depois o cadáver é você lembrar que Deus quer que você se separe daquilo que é imundo e daquilo que é pecaminoso. Agora me ajuda a fazer uma lista de coisa imunda e pecaminosa hoje que Deus não agrada que a gente viva. É muita coisa. É o que Deus espera. Sabia? Já imaginou o Deni? Como é que o Deni ia ficar com o voto de nazireu, né? O Deni trabalha lá na funerária e tal. O Deni ia ter, me deixa aí um ano de férias.
Querido, isso é sério, tá? Já estamos chegando no final. Por fim, o texto vai trazer, irmãos, a bênção sacerdotal, que vai englobar nela a bondade, a proteção de Deus, a comunhão com Deus, vai falar de mais intimidade com Deus e paz e felicidade, porque era assim que o nome de Deus estaria estabelecido dentro de Israel. Se você der uma olhadinha rápida na bênção sacerdotal, era a forma como o sacerdote deveria se dirigir ao povo. Verso 22 assim: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo. Eles deveriam usar isso como um ritual para abençoar Israel. Eles deveriam dizer, verso 24: o Senhor te abençoe e te guarde. Está vendo? Ali estava englobando o quê? A bondade de Deus em abençoar e a proteção. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Verso 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ou seja, vai falar de comunhão com Deus. O Senhor fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor ter misericórdia. Brilhar o rosto é uma forma de aceitação. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. E o versículo 26 vai encerrar a bênção apostólica dizendo, a bênção sacerdotal: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai falar o quê? Mais comunhão, mais intimidade ainda com Deus e a paz que traz felicidade para nós. Então quer dizer, todos os dias Deus queria que o povo de Israel soubesse através do sacerdote da sua bondade, da sua proteção, da comunhão que Deus queria ter com eles e de mais intimidade, mais comunhão que eles deveriam ter com Deus e ter paz por causa disso. Porque era assim que o nome de Deus estaria estabelecido no meio deles. Olha, diz o verso 27: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Como é que o nome de Deus estaria posto sobre Israel? Querido, não era por trazer o nome de Deus escrito num carro, numa carroça, não era por ter o nome de Deus escrito em lugares. Sabe o que me vem aqui? Me vem aqui o extremo que a gente vive hoje. Deus pediu para não chamar o nome dele em vão, mas que o nome dele fosse estabelecido através da presença protetora, da graça, da comunhão, da intimidade, que traria a paz. E hoje as pessoas fazem o caminho oposto. Hoje as pessoas têm o nome de Deus escrito para tudo quanto é lugar e não tem nada de comunhão com Deus. Antigamente Deus falou: não chama meu nome em vão. O povo até não falava o nome de Deus de medo, mas na verdade eles tinham a presença de Deus protetora, abençoadora, dava graça. O povo antigamente não tinha medo de chamar o nome de Deus, muito menos escrever o nome de Deus, porque nós sabemos que o nome de Deus original se perdeu por isso, ao longo da história. Então o povo tinha medo de escrever o nome de Deus e falar o nome de Deus, mas na verdade eles faziam até voto a Deus. Deus, eu não vou beber vinho, não vou comer uva. Deus, eu não vou cortar o meu cabelo. Deus, eu não vou me contaminar com cadáver durante tantos anos. Hoje o povo não faz nada disso e escreve o nome de Deus para tudo quanto é esquina. Qual que você acha que é melhor, mais agradável a Deus? Você sabe que o nome de Deus está até numa moeda de um país aí, não é? Em Deus nós confiamos. É, do brasileiro, como é que é? Deus seja louvado. Isso agrada a Deus? Será? Não, não agrada. Você sabe que não. Isso é o extremo oposto. Eles temiam o nome de Deus, mas adoravam a Deus. Hoje a gente não adora a Deus e não teme. Adianta escrever o nome de Deus por tudo quanto é canto, querido, e não ter coragem de se oferecer a Deus num voto? Para e pensa. Será que Deus se agrada mais do sacrifício do que da obediência? Não, todo dia mesmo nós falamos sobre isso. Então,
quero concluir, tá, esse estudo nessa noite, lembrando você que esse texto vai terminar trazendo para nós a bênção sacerdotal, que vai englobar a bondade, a proteção de Deus, a comunhão de Deus, mais intimidade com Deus, paz, felicidade, porque era assim que o nome de Deus estaria estabelecido em Israel. Presta atenção, o que diz o verso 27? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É a forma que Deus escolheu para abençoar o seu povo, e não através, querido, das coisas que a gente pensa que agrada a Deus. Amém? Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Que você aprenda que Deus se agrada dos votos. Não há como agradar a Deus sem se entregar a Deus. Eu me entreguei a Deus aos 18 anos de idade. Eu me entreguei a Deus. Entreguei minha vida, entreguei tudo, trabalho, tudo que tinha e tudo que não tinha. Isso se chama entrega a Deus. Quando a gente fala que entregou a Deus, mas o trabalho nos impede, será que entregamos a Deus? Quando a gente fala que entregou a Deus, mas um relacionamento nos impede, será que nos entregamos a Deus? A gente fala que entregou a Deus, mas não tem coragem de cumprir os votos, ou melhor, não tem coragem de fazer um voto a Deus. Eu lanço hoje a grande interrogação: será que nós nos entregamos a Deus? Isso é consagração, isso é santificação, isso é o que nós acabamos de ver neste capítulo 6 de Números, tá? Semana que vem nós vamos ver as ofertas para o tabernáculo. É um assunto extenso que vai ocupar 89 versículos deste livro. Amém?